Seja bem-vindo à Casa do Seguro Garantia. Pode entrar. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Bem, no nosso episódio anterior a gente começou a falar sobre o setor de energia elétrica e foi tão interessante a conversa que a gente resolveu fazer uma imersão no tema, em 3 episódios. E, para isso, eu chamei 2 convidados incríveis. Eu estou falando do Ivan Lima, superintendente de seguros de garantia na Cover, que tem aproximadamente 24 anos de experiência no mercado segurador, formado pela Faculdade Cantareira, em administração, com MBA em gestão financeira pela Universidade São Judas Tadeu e MBA em gestão de negócios em energia elétrica pela FIA. Muito obrigada, Ivan. Eu quero agradecer. A gente também está com o Brian Palensky, um querido, que eu sou fã, coordenador de subscrição de riscos na área de riscos estruturados na Junto Seguros. Ele que tem aproximadamente 8 anos de experiência na Junto, é formado em administração pela Faculdade da Indústria do Sistema FIEP. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Estou muito feliz, tenho certeza que esse papo vai ser muito proveitoso. Bem, para a gente começar, eu queria que a gente fizesse um alinhamento de conceitos, basicamente apresentando os principais agentes do setor de energia elétrica. Eu vou pedir para vocês definirem, em poucas palavras, né, qual é a razão de existir e o papel ocupado pelo Ministério de Minas e Energias, pela EPE, ANEEL, ONS e CCE. Bom, primeiro, agradeço novamente aí pela oportunidade grandiosa, né, de estar aqui com você. Esse espaço é maravilhoso, né? Parabéns, né, pela iniciativa e continue fazendo esse trabalho que é maravilhoso, né? Então, vou fazer um brief bem rápido e aí a gente vai fazendo um bate-papo, né? Eu acho que é bem interessante. Então, basicamente, a gente começou pelo Ministério de Minas e Energia, né? E junto com a EPE, são 2 agentes aí que faz com que o planejamento da energia elétrica por muitos anos fique resiliente, né? Que no momento que a gente liga, né, nosso interruptor, a energia está aqui. Disponível. Né? É disponível. Né? Então vem tudo de um planejamento de longo prazo. Né? Então é um pouco disso. Né? Passando do planejamento ali feito pela EPE e pelo Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, então, ela tem a obrigação de regular o setor. Então, ela, né, tem as instruções normativas, quais são as regras que o setor tem que cumprir, e ela, né, ela é incumbida ali de ter que colocar em prática todo esse planejamento que é feito. Né? Então, ela define, com base nesses estudos, quais são os leilões de transmissão que devem ser feitos, quais são as áreas que, né, hoje carecem de uma capacidade de transmissão maior. Tem os estudos ali, né, de demanda de energia para os próximos anos, então, com base nisso, né, ela sabe a partir de que data a gente precisa ter novas usinas gerando energia e começar a fazer ali, então, também leilões para a geração de energia elétrica. Paralelo a isso, nós temos então o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e a CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que praticamente administram todo esse setor. Né? Então, depois que a ANEEL ela, né, fomenta essa implantação desses projetos, meio que isso é entregue ao ONS, à Câmara, para fazer a administração de todo esse mercado. Então, o ONS ele tem o controle sobre as usinas, sobre o que é gerado de energia, sobre o que é transmitido de energia no país, toda a capacidade de transmissão, onde tem capacidade disponível, onde não tem capacidade disponível. Então, desde, né, de quando alguém surge a ideia lá de criar uma usina de geração em algum local, onde é possível conectar essa usina para começar a ter o escoamento dessa energia que é gerada, tudo isso é feito pelo ONS, que é, né, algo aí que a gente talvez nunca viu no nosso dia a dia, muita gente talvez nem sabe que ele existe, mas que é uma entidade aí muito importante aí, talvez para a robustez aí do sistema integrado aí de energia do país. Maravilha, claríssimo. Bem, e para a gente fazer uma contextualização inicial, antes da gente entrar no tema de seguro-garantia, eu queria pedir a contribuição de vocês para definir, né, de forma resumida, mas pincelando aí as principais nuances do setor de energia elétrica, desde a geração até o consumo. Legal. Já me vem à cabeça, né, a figura, né, desde onde começa, né, como
se projeta, né, um desenvolvimento de uma usina, né, e aí vou até tentar trazer um exemplo, né, para deixar bastante claro, né, para quem está nos assistindo, que a gente via muito hidrelétrica, né, no passado, né, e aí como acontece isso, né, às vezes, né, até você pensa, né, lá no sítio, no interior, tem um riozinho, né, que passa lá, será que cabe uma usina ali, né, será que ali é possível ter isso? É possível, desde que, né, exista uma aprovação, né, da ANEEL, então tem todo uma regulamentação através disso, né, um processo que é feito pela agência, né, que vai olhar e verificar se tem a viabilidade daquele projeto, né, então a EPE, a empresa de pesquisa energética, ela vai chancelar, né, se aquele projeto ali tem viabilidade ou não. Então esse é um dos exemplos, mas hoje a gente vê a maioria dos projetos sendo fotovoltaicos, né? Então fotovoltaico é então as usinas solares, né, que elas podem, e aí só também contextualizando, elas podem ser centralizadas, descentralizadas, ou ainda pode ter até no seu teto, né, no espaço da sua casa que você tem ali, né, e pode também fazer sua própria geração. Aquilo também não deixa de ser uma usina, né? Tudo é uma usina, é uma forma de geração. Então ali começa, então, se você pensar, aí começa né? A microusina, Geradora. exatamente. Claro que está num contexto diferente, mas não deixa de ser uma usina também, né? Então, esses são dois exemplos, e eu acho que um outro exemplo também bem em voga agora é a energia eólica, né? Eólica, né? A energia, vou até deixar assim um pouco mais contextualizada, que parece aqueles cataventos gigantes, né? Então, muito implantado no Nordeste, né? Então também é uma usina, uma forma de geração, e a geração ali através, né, do rotor, que, né, por conta da força do vento, né, que gera a própria energia, e depois tem o seu escoamento, né? Você pode até falar um pouquinho mais aí do escoamento, como acontece? Então o escoamento, então a gente começa, né, o Ivan aqui contextualizou o primeiro processo de energia, né, vamos pensar aqui, né, o processo inverso de quando você liga energia na tua casa, né? Então começa a geração, aí começa o escoamento, que entra então agora na parte de transmissão de energia elétrica. Hoje então, quando, né, a pessoa lá que tem o sítio, lá, a pessoa, vou fazer, né, usina aqui nesse sítio, ela tem uma preocupação de aonde essa energia vai, né? Digamos que o rio que tem lá no sítio dessa pessoa é capaz de gerar energia, né? Tem uma vazão suficiente, tem espaço, né, para colocar as turbinas e tudo mais. O que vai acontecer com essa usina, essa energia depois dela ser gerada? Ela tem que ser transmitida para algum lugar, senão ela se perde, né? Você não consegue estocar energia. De forma eficiente. Né? Exatamente. Então, qual é o próximo passo? Né, ir atrás do ONS, que é quem faz a gestão do mercado ali de transmissão de energia. O ONS ele vai verificar quais são as subestações que tem próximas do local onde você pretende construir essa usina. Com essa informação, o ONS vai ver qual é a potência que você pretende gerar, qual é a disponibilidade de potência de transmissão nessas subestações e também nas linhas de transmissão, né, que passa naquela subestação, e também as linhas de transmissão subjacentes. Se tiver tudo ok, o ONS emite então, o parecer de acesso. E aí, com, né, um parecer de acesso em mão, você já sabe que você tem onde se conectar e fazer essa energia ir para algum lugar. Depois que a energia então, ela começa a ser transmitida, ela já pode ser comercializada. Né? Aqui a gente começa a dividir aqui, talvez, a comercialização de energia em dois setores principais. Nós temos o ambiente de comercialização regulado e o ambiente de comercialização livre, que é o conhecido como o mercado livre de energia. O ambiente regulado é basicamente onde nós aqui usamos, né, a energia que nós usamos na nossa residência, tirando quem tem, né, do telhado, a geração distribuída, mas é onde, né, basicamente todo mundo aí usa energia, né, regulada, que é onde você não escolhe de quem você pode comprar energia. Né? Então hoje você tem a distribuidora da região que você mora, então no Rio de Janeiro tem Light, aqui em São Paulo é Enel, você não pode escolher. Você está aqui em São Paulo, eu quero usar a energia da Light. Você é obrigado a usar a energia aqui da Enel. E nós temos o Mercado Livre, que, né, são os grandes consumidores hoje de energia, que eles têm sim a opção de escolher de quem eles querem comprar.
Não só de quem comprar, mas também a fonte dessa energia. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, empresas que falam que elas têm energia limpa, às vezes, né, esses tempos tinha chocolate que tinha na etiqueta, na embalagem do chocolate, que ele foi fabricado numa fábrica que usava energia renovável. Né? Então, isso é possível por meio do Mercado Livre. Né? Então, a fábrica desse chocolate, ela pode comprar energia de uma fonte que ela sabe de uma fonte renovável, ela pode comprar então energia que é gerada de forma energia eólica, hídrica, e ela tem essa possibilidade de escolher a fonte de energia. E aí a gente passa, né, por talvez a última milha ali do caminho da energia, que é a distribuição. Muito bom. Eu só queria fazer uma ressalva, né? Vale ressaltar que a geração de energia, quando se há a comercialização dela, ela pode ser pronta ou ainda um projeto, né? Então, como a gente falou lá no início, né, que tem os leilões, né? Então, os leilões de energia, né, que a ANEEL promove através do Ministério de Minas e Energia, né, de conjunto com a EPE, não quer dizer que o projeto esteja pronto. É um projeto que pode, né, vai vir a estar pronto, né? Então, mas também tem, né, a comercialização da energia já pronta, né, de projetos que já estão gerando energia, né? É um pouco difícil talvez, né, de falar, mas você está comprando hoje, né, e só daqui 5, 3 anos, mas é bem comum no nosso mercado. Isso é natural. É natural que se faça esse tipo de compra, de aquisição, até porque para ter uma segurança energética, né, do país é feita esse tipo de solicitação. Mas para fomentar a construção da usina, né? Às vezes, exatamente. O empreendedor, quando ele vai construir uma usina, para ele é muito importante ele ter esse contrato de longo prazo assinado, porque ele já tem uma segurança que, eu vou investir, né? É um investimento relevante, né? São muitos milhões ali para construir uma usina. Ele já sabe que eu vou entrar em operação e já tenho para quem vender pelo menos a metade da minha energia. Né? Então ele já sabe que ele tem uma receita de certa forma ali garantida para quando ele, né, entrar em operação comercial e começar ali, né, a ter um pouco já o quanto antes de retorno do investimento que ele fez na construção do empreendimento. Exatamente, isso é muito importante, senão... E as distribuidoras têm um papel importante na quantificação dessa energia ser comprada através dos leilões. Sim, sem dúvida. Muito boa essa colocação, Carol, porque quem que vai falar, né, da necessidade? Quem que vai, de fato, ter a certeza de que daqui 5 anos, daqui 6 anos, né, 3 anos, há uma necessidade real de energia? São, de fato, quem está no dia a dia, né, que são as distribuidoras, né? Então, um exemplo aqui a Enel, né, ou no Rio de Janeiro, a Light, né, que vão apontar, né, para o Ministério de Minas e Energia, dizendo, olha, eu tenho uma necessidade daqui 5 anos de tanto de energia, porque eles fazem um planejamento, né, dentro da sua região, do crescimento, né, que pode vir de uma necessidade de PIB, né? O PIB cresce, né, a geração de energia também cresce. E nisso eles devem fazer uma projeção, inclusive, de expectativa de consumidores que pretendem migrar para o mercado livre de energia, expectativa de consumidores que pretendem gerar para um sistema de geração distribuída. Isso é muito legal. Você já está conectando outras coisas, já que... Só para trazer um pouco da dificuldade dessa projeção. São, acho que, muitas variáveis. Né? Acho que quando a gente fala do mercado livre de energia, talvez seja menos difícil de você conseguir prever isso. Né? Hoje, né, o mercado de energia não é para todo mundo. Né? Então você já tem uma determinada classificação de unidades consumidoras no país que podem participar. São elegíveis, né, a contratar nesse formato. Então você já consegue saber que pelo menos daquela parte para frente todo mundo está no mercado regulado. Agora a grande questão isso pode mudar no futuro também, né? Tem projetos aí para mudar tudo. Tá mudando. Né? Sempre prorrogam, mas... Vai trazer um grau de complexidade adicional. Com certeza, e tem projetos ainda, talvez num futuro um pouco mais distante, ainda até, né, as residências serem, né, autorizadas a participar do mercado livre. Mas, enquanto isso não acontece, acho que a maior dificuldade hoje de planejamento, né, de consumo é do que hoje a gente tem no mercado regulado. Sim. Quem vai migrar para uma geração distribuída? Então,
nas casas, quantas pessoas vão começar a colocar um painel solar no telhado de casa. Exato. Quantos comércios, talvez, né, menores, que talvez tenham a oportunidade ali de assinar um contrato de aluguel de usina para uma geração distribuída, que é uma energia, né, é um consumo que deixa de ser feito dentro do mercado regulado. Então, ao mesmo tempo que você talvez sabe que você tem uma pressão por demanda de energia elétrica, você não sabe exatamente quanto dessa demanda vai vir da energia que é fornecida pelos distribuidores. Né? Você pode talvez realmente ter, né, hoje a gente vê cada vez mais, né, carros elétricos, ônibus elétricos, né, a eletrificação da mobilidade, mas isso não necessariamente vai representar uma pressão na geração de energia. Né? Então a gente vê, quanto mais pessoas estão comprando carros elétricos, mais pessoas também estão colocando energia solar na sua residência, né? Porque você tem um combustível infinito para o teu carro, que é praticamente de graça. Então, como que você vai medir isso? Acho que a gente chega na outra pergunta, né? Acho que hoje é o grande desafio do setor. E, de fato, além desse desafio, né, tem um fato relevante, né, que é a mudança da legislação, né, que vem ocorrendo. Então, e aponta, né, que as distribuidoras, e para todo mundo entender, as distribuidoras elas têm que fazer a manutenção de toda, né, a rede pública que está aqui, né, então disponível. Isso tem um custo, né, tem um custo bastante relevante, né, e esse custo, tudo bem, todos nós pagamos por ele, né, pagamos, e tudo isso passa na administração da distribuidora, né, que é a ponta final, que ela manda para a gente. E ela, por si só, ela tem que olhar o seu futuro, né, e aí, né, de novo, a gente volta. Quanto mais energia vai ser gerada aqui na ponta, quanto mais as pessoas vão sair, né, do mercado regulado, vão para o mercado livre, e toda a energia, além daquela compra de energia já no passado com o futuro, será que aquela energia que ela comprou, ela vai ter necessidade agora? Sim. Né? E aí começa a se perguntar, será que há já sobrecontratação né, dentro do mercado regulado? Acredita-se que sim, né? Acredita-se que já há sobrecontratação, desculpa. E isso, qual é o impacto? Né? O que pode acontecer? Esse excedente de energia contratada exatamente. O que pode acontecer? O que você acha, Brian? Quais são os impactos aí que vem por aí? Acho que o maior impactado é o gerador de energia. Quem talvez tenha aquele contrato, né, que ele se compromete a destinar um percentual da energia que ele gera na usina para o mercado regulado. A gente tem aí usinas que talvez geram 100% de energia de mercado regulado, outras, né, tem uma divisão ali, mas se tem uma sobrecontratação de energia do mercado regulado... Né, pode ser comercializado no mercado livre de energia, né? Poderia, mas pelas distribuidoras. A distribuidora não pode vender no mercado livre. Exato. Né? Esse aqui é um dos problemas. Exatamente. Então, a distribuidora ela compra lá, né, 1 gigawatt de energia, por exemplo, né, para um ano todo. Ela usa só 800 mega. Os outros 200 não pode começar a vender no mercado livre. Né? E quando a gente olha, por exemplo, empresas, principalmente estatais, que às vezes atuam em vários segmentos, né? A gente tem, por exemplo, a CEMIG, que atua como transmissora, geradora, distribuidora, são empresas diferentes, né? São pessoas jurídicas diferentes. Então, a CEMIG Distribuição não é a mesma empresa que a CEMIG Comercialização. Então, ela não pode pegar a energia de uma empresa, passar para outra e começar a vender essa energia no mercado livre. Exato. O maior impactado aí talvez são os geradores, a gente vê talvez gente aí colocando o pé no freio em geração de energia. Né? A gente vê assim, um dos sintomas talvez dessa sobrecontratação é a ausência de leilões de geração de energia nova. Né? Ano passado, no final do ano, lá, nós tivemos um leilão de energia existente, já está em consulta pública na ANEEL, um edital de um novo leilão que vai ser feito provavelmente em dezembro desse ano,
também de energia existente, e a gente não vê a ANEEL querendo injetar no mercado regulado energia nova. É basicamente uma renovação dos contratos hoje que já existem de comercialização de energia. Agora, onde isso leva? Tem geradores hoje que tem talvez projetos de energia criados para começarem a ser implantados, mas eles não querem, porque eles sabem que não está tendo demanda no mercado regulado, que talvez era o mais fácil para eles, né? Você tem um projeto pronto, você vai lá, vende no leilão, você fala, cara, é uma receita garantida, né? Todo mundo precisa de energia elétrica, ninguém vive sem energia. Hoje está começando a ser um pouquinho diferente, as pessoas continuam não vivendo sem energia, mas estão gerando energia própria. Então, empresas estão, né, sabendo que elas não podem mais tanto confiar no mercado regulado para criar uma demanda aí de empreendimentos. Alguns empreendimentos, né, conforme vão vencendo os contratos no mercado regulado, talvez não estão renovando, né, comprometendo uma quantidade menor de energia. Isso também está começando, talvez, a dar uma oferta muito grande de energia no Mercado Livre. Né? Então, o custo de energia no Mercado Livre hoje está começando a ficar muito mais barato, a ponto que tem empreendedores que hoje eles falam, eu não quero começar hoje a fazer um empreendimento para começar a vender essa energia daqui 3 anos, porque eu sei que está muito barato. Eu quero esperar um pouco, eu quero ver como que o mercado de consumo vai se comportar daqui 5 anos, numa expectativa que hoje talvez o preço ali que está R$120 o mega, R$130 o mega, volte a subir uns R$200, R$250, que era o preço que a gente via 5 anos atrás. Então, esses começam então, esse excedente de energia que foi comprado por futuro pelas distribuidoras, o que acontece com ele de fato? Ele deixa de ser demandado das geradoras e, portanto, impacta numa receita reduzida? Porque se eu não posso direcionar essa energia que eu já contratei para o mercado livre de energia, o que já seria por si só uma perda de receita importante, porque a energia dentro do mercado regulado é mais cara do que no mercado livre de energia. Então, eu teria comprado num custo mais elevado a princípio. Eu acho que sobre o custo mais elevado ou não, eu acho que vai depender qual foi de fato o preço, né, que foi comercializado a energia naquele momento, né? Porque tem piso, tem, né, o valor do piso, e depois, né, na negociação ali pode ter tido um valor que faz sentido ainda que seja hoje, porque também tem as correções monetárias, né, que são aplicadas. Mas a questão que você coloca aqui é o excedente mesmo, né? Então, o que se faz com isso, né? Não sabemos, né? Porque se você for ver, é um contrato, né? É um contrato de 25, 30 anos, né? Do gerador, né? Que foi lá no leilão, e ele está comprometido, ele tem que entregar, inclusive ele tem prazo de execução de obra, né? E ele está, né, muitas vezes lá dentro do prazo, tem que entregar, vai entregar e vai injetar a energia dentro do sistema, e acabou, né? No final do dia, isso é custo do sistema, né? Isso é um custo que vai ser rateado, e vai ser rateado por quem? Vai ser rateado dentro da nossa conta de energia. Então, se a gente está pagando a mais por isso, ou a menos, isso é dividido, né, dentro de um bolo, e isso vai entrar lá na sua conta. Quando você olha a sua conta, você tem lá os custos do sistema. E isso passa para você. De forma que a geradora seja remunerada pelo que ela foi contemplada no leilão, mesmo que a distribuidora não demande esse tanto em função do cenário que se alterou ao longo do tempo. Isso. O que acontece, assim, há uma discussão se haverá leilões de não, como se diz, esqueci o nome agora, mas basicamente é de descontratação, né? Então, se vai ter... Porque, assim, às vezes... Descontratação seria disponibilizar esse excedente de volta... De volta, existe a possibilidade... A gente já viu, né, em algumas usinas que não... mas era um contexto diferente, é um contexto que, sim, existia já uma subcontratação de algumas distribuidoras, então ela já sabia que ela não ia precisar daquela energia naquele momento, e os projetos estavam andando de lado. Então, existia, né, o gerador não estava conseguindo colocar o projeto meio de pé, e por outro lado, eles também não tinham. Então, houve um acordo. Um acordo de cavalheiros, vamos descontratar todo mundo, e vida que segue. Eu acredito
que haverá alguma coisa nesse sentido, né? O governo deve vir a olhar os contratos futuros. A minha questão pior, eu acho que é assim, você tem contratos já consolidados, que já entraram em operação comercial. E esse, como que fica? Né? Se as distribuidoras elas têm um excedente relevante, não sei, Carol. Ainda eu acho que esse é um assunto que vai ser bastante discutido, né? No âmbito aí, né? Eu entendi que as distribuidoras elas tinham elas traçavam essa projeção. Exato. Claro que dentro de um intervalo de confiança, Sim. Tinha um mínimo e um máximo estabelecido, mas que se a demanda fosse inferior ao traçado nesse plano, né, considerando essa margem concedida, margem de tolerância concedida, que existia até penalidade, multa para a distribuidora em função da... Tem. Exato. E isso, de uma certa forma, se volta para esse... porque gera uma rescisão contratual por parte da distribuidora, né? Sim. E aí é uma multa que a distribuidora tem que pagar. Sim. Mas acho que quando a gente fala... Mas o que a gente está falando desse excedente de energia, não seria um desdobramento disso? Não. O excedente, ele já, assim... O excedente foi o valor que eu coloquei no leilão que eu precisava contratar e que o consumo foi inferior àquele... Mas você não está vendo... Eu até entendo se fosse um excedente por um erro, né, de projeção, de crescimento. Aqui, na minha visão, é uma mudança total de mercado, de regulamentação. Então, há uma necessidade de se discutir melhor, né, o assunto. Fatos novos, né, que são exatamente fatos, não foram considerados nas premissas anteriores. Acho que assim, o que está gerando esse excedente, um dos motivos, é a geração distribuída. Exato. Sim. Então, assim, de que forma que isso vai evoluir? Acho que é uma coisa muito recente. Sim. A gente vê, por exemplo, 10 anos atrás, se você via uma casa que tinha uma placa solar, né, você ficava admirado, falando, nossa, olha, que isso, uma casa futurista. Exato. Né, o cara, ele gera energia própria, uma coisa mais legal. Hoje você vê isso numa casa na rua, é uma coisa normal. Sim. Hoje você vê prédios colocando isso, você vê prefeitura colocando isso. A gente vê, eu particularmente sou de Curitiba, e lá na cidade, a prefeitura está investindo muito em geração distribuída. Então a gente vê, a prefeitura está colocando placas de geração solar em cima de terminal de ônibus. Então o terminal de ônibus que tem aquele telhado enorme, virou uma baita de uma usina para a prefeitura. Economia de escopo, né? Aquele espaço que antigamente não tinha destino, agora pode ser destinado tem um aterro lá, né, de lixo antigo lá, abandonado. A prefeitura, né, tapou aquilo tudo lá com grama e encheu de placa solar também. Sim. Então assim, quando que a gente imaginar que o próprio governo está parando de consumir energia, está começando a gerar uma grande quantidade. E a gente vê, poxa, quanto de energia que o governo não vai deixar de consumir, né, com que ligação no hospital, na escola, o próprio terminal de ônibus ali, que, né, tem a luz ligada ali de iluminação, ele não gasta mais nada de energia. Né? Então, isso tem que cada vez mais estar começando a pressionar talvez pressionar para baixo, esse planejamento de consumo futuro. Acho que hoje talvez é um momento, né, não só das distribuidoras, mas talvez do mercado como um todo, parar e começar a acompanhar por um tempo, né? Qual é a escala que isso vai acontecer? Hoje a gente, né, tem aí também empresas de telecomunicação, tem até marca aí de cerveja, que vende uma espécie de geração distribuída, né? Que você vai lá, se cadastra, paga um valor para eles prometem que você vai ter um desconto de uns 20%, 25% na conta de luz. As pessoas estão... Né, quem não quer um desconto de 20% na conta de luz? São pessoas que elas, sem saber, né, até pela falta de conhecimento técnico do assunto, elas estão saindo no mercado regulado lentamente e indo para uma espécie de mercado livre. Né? Isso, né, são uma das coisas que estão criando todo essa sobre-oferta de energia. Talvez o que a gente vai ver é a ausência de leilões de energia nova. Né? Acho que isso, 2 anos já que eu não tenho, a gente tinha um documento, uma espécie de um ofício que a ANEEL divulgou, se não me engano, no final de 2022, segundo semestre de 2022, planejamento ali de leilões de geração para 2023, 2024, 2025.
e era previsto ali em torno de uns 5 leilões por ano de geração. Então tinha alguns leilões de energia existente, leilão de reserva, leilão de energia nova. A gente não teve leilão de reserva, não teve leilão de energia nova, e a gente está tendo pequenos leilões de energia existente. E até esses leilões de energia existente são leilões de curto prazo, né? Por exemplo, o leilão agora que aconteceu em dezembro, são leilões, é um leilão para comercializar energia por período de 2 anos. Né? Então, assim... É só para resolver um pedaço. Exatamente. Né? E já é aquele medo, né? Poxa, vale a pena fazer um leilão para comercializar ou para comprar energia, né? Por 10 anos? Porque eu não sei qual é o cenário. Dada incerteza, né? Eu não sei qual é o cenário de consumo daqui a 10 Melhor anos. pensar mais no curto prazo. Então, é exatamente isso. A gente mantém, talvez, ali os leilões, os contratos de geração do mercado regulado que já existem. Mesmo com essa sobre-oferta que tem de energia. Reza para essa sobre-oferta não ser tão grande assim a ponto de talvez causar um prejuízo muito grande para o sistema, e vai fazendo pequenas correções com esses leilões de curto prazo de energia existente. Acho que é o que a gente está vendo, é o que está acontecendo hoje. A dinâmica atual. E eu acho que é o que vai acontecer aí no futuro médio prazo, acho que é o que vai acontecer. Tá? E novos empreendimentos, sempre, né? Gestão distribuída e Mercado Livre, que é onde tem uma grande expansão, e tem projetos aí do governo, tem, né, um projeto de lei aí, de cada vez mais democratizar o Mercado Livre. E conforme isso for evoluindo, o cenário vai se mudar cada vez mais. Né? Eu queria até desmistificar um pouco, né, porque a gente vem falando, talvez para quem está escutando, não seja muito claro, porque existe o Mercado Livre, né, então, como a gente falou, o mercado regulado, e tem a parte de geração distribuída, né, que é o que a gente falou, vamos fazer nossa própria usina ali e tal, né? A geração distribuída, ela é uma parte do mercado regulado. Então, só para ficar claro para todo mundo, então quando a gente faz nossa própria usina, né, na nossa casa ali, é dentro do mercado regulado. E não é uma comercialização de energia, tá? Isso é só para deixar isso dividido, porque a comercialização de energia só pode ser feita no Mercado Livre. Tá? Então, mercado regulado, mas eu ouvi na TV, né, de que eu posso comprar minha própria energia ali e tal, e vai cair o preço, aí você tem que entender o que é. Se você é pessoa física, certamente você não está comprando sua energia. Você pode estar, talvez, fazendo um consórcio, alugando um painel. Existem várias formas, né, de fazer isso, né? Tem uma legislação específica só para geração distribuída. Então, mas isso não é compra de energia, tá? Compra de energia só pode ser feita no Mercado Livre. E o Mercado Livre tem mudado, né, suas regras, né? Salvo engano, até 2026, nós, pessoas físicas, né, então, como a gente chama de consumidores de baixa tensão, poderíamos, não sei se isso vai acontecer, né? Eu já ouvi dizer que foi para 2028. Então, eu não sei, a CCE colocou uma notinha esses dias, acho que caiu até num dos da mídia aí, que até 2025 ela estaria preparada para uma migração maior. Né? Até o final de 2025 a CCE diz que vai conseguir atender aí um grande público, inclusive de baixa tensão. Então, não sei, é um mercado promissor, né, que se abre aí para o Mercado Livre. Por outro lado, tem um desafio, né, do mercado cativo. Então, enquanto um chora, outros vêm de lenço, né? Exatamente. Então, é isso. Ou o que a gente vai ver, né, e claro, né, quando a gente fala do mercado regulado, as distribuidoras não têm uma autonomia muito grande do que ela pode fazer, né? Ela tem produção panel, produção talvez do governo do estado e tudo mais, mas nessa de um choro, a forma talvez de enxugar a lágrima de quem está chorando é aumentar o custo da tarifa de distribuição. Exato. Né? Porque assim, você, né, se a gente entra numa hipótese futura, as pessoas podem de fato comprar energia no Mercado Livre. Né? Mas se você compra energia de um gerador X, não é aquela energia específica do gerador X que está chegando na tua casa. Né? Não é, por exemplo,
né, o mercado livre não vai funcionar como se fosse internet, que vai ter o cabo da operadora, que você sabe qual é o cabo da operadora e aquele cabo vai vir no molde da tua casa. Né? Você não vai ter um cabo novo, não vai ter 4 cabos de luz, de energia ali, passando energia ao mesmo tempo de cada vendedor. Então, talvez vai criar uma sobrecarga maior de trabalho na atividade de distribuição de energia elétrica em si. Né? Então, hoje, quando a gente pensa na distribuidora, ela tem 2 fontes de receita principal. Né? Ela tem a receita da venda de energia no mercado educativo, né? Então a energia que nós consumimos é uma das fontes de receita das distribuidoras, e também ela tem a fonte de receita da distribuição de energia. Então, até quando a gente olha as contas de luz, é discriminado lá, né? A cobrança da distribuição e a cobrança do consumo. A partir do momento que ela para de ter essa receita do consumo, ela pode começar a achar formas de tentar rentabilizar mais essa distribuição. Acho que isso está sendo até refletido na evolução da geração distribuída, né? Entre GD1, 2, 3, a evolução da regulamentação. Eu acho que sim. Eu acho que o grande ponto que você colocou, velho, é o seguinte: a gente está realmente num momento que as distribuidoras elas podem ter um problema, começar a ter um problema operacional, né? Por quê? E aí eu não vou falar com precisão em números, porque aí eu não teria esses números para indicar, mas as distribuidoras em si, o objeto social dela é distribuir. Ela não deveria ter receita, assim, ela não deveria utilizar, né, do fluxo de caixa das receitas de outras atividades, porque a geração ela é repassadora. Como se ela estivesse reembolsando o sistema. Exatamente, né? Ela tá Talvez seja reembolsando. legal, Ivan, a gente fazer a gente falou sobre o sistema de ponta a ponta da geração-consumo, mas falar sobre a fonte de receita de cada um e como que isso... Legal. Então, exatamente. Puxando essa linha de raciocínio. Exatamente. Voltando então para esse ponto, se a gente pensar, a distribuidora, a fonte de receita dela é a distribuição. Sim. É o objeto social dela. É o que ela ganha na concessão dela. E em troca do quê? De fazer uma manutenção, né, de fornecer a energia que passa pelos cabos dela, expandir, fazer expansão, tudo isso é a operação dela em si. Mas ela, hoje, ela pega o bolo de dinheiro e passa no caixa dela, né? Então, quando a gente entende aí um pouco da parte financeira, você sabe que quando você tem muito dinheiro no tempo, isso acaba ajudando, né, de alguma forma você, se você fica um tempinho ali com dinheiro, então ele remunera, ele acaba tendo uma remuneração financeira que aquilo administra um investimento ou outro aqui. Agora, o que está acontecendo, né, nessas receitas é que essas receitas de geração em si não está passando mais, passam a não passar mais no caixa das distribuidoras. Então isso é uma parte, né, que ela recebia, né, no fluxo de caixa dela, que ela passa a não ter mais. Quanto isso impacta, né, no serviço? Então isso é um detalhe que pode vir a acontecer. Então falando sobre... Desculpa. Acho que até não, o ponto legal que eu colocou aqui, ela meio que repassa o valor, né, da comercialização. Mas esse repasse gera-se, né? Ela paga em 30 dias a energia que ela consome. Poxa, imagina, 30 dias de alguns bilhões que ela cobra num mês, é uma receita financeira muito grande que ela talvez usa para transmissão, para o custo do serviço de distribuição. E aí é o que eu falo, né? Talvez um ponto que eu falei antes ali, como que isso vai impactar o que ela cobra, né, pela distribuição. Exato. Assim, o valor, a formação de preço da distribuição de energia hoje é adequada? Acho que é o que o Ivan falou. Hoje a gente tem um cenário de uma formação de preço de distribuição não tão adequado, mas que é compensado pela receita financeira do valor que passa ali do que é cobrado de consumo de energia. Acho que são problemas que vão aparecer conforme o mercado for evoluindo. Pensando sobre a composição do preço, então, para o consumidor final, você tem o custo da
distribuição, da transmissão Exato. E da geração, a princípio, quando é um consumidor dentro do mercado regulado. Num consumidor dentro do mercado livre, você tem ainda a remuneração da comercializadora. Então você tem a distribuição, a transmissão, a comercialização e a geração dentro da composição do preço. Me corrija se estiver errado, mas se eu não me engano, né, o consumidor, tanto no mercado livre quanto no regulado, ele não paga a transmissão. A transmissão é paga pelo gerador. O que a gente paga é a distribuição. Então, quando a gente olha os contratos de compra e venda de energia... de forma indireta, né? Porque isso é pago pela geradora que incrementa no, né? Incrementa no preço da energia. Do valor da energia que está na... Mas no contrato a gente tem só ali o MUSD, né? Que seria o custo do sistema de distribuição. Sim. O de geração, né, claramente está na formação do preço da energia gerada. Sim. Mas não é... Eu até onde me lembre, talvez não é diretamente paga pelo consumidor. Aí é um detalhe, mas só para ter ideia, tem uma matéria na faculdade que a gente só se debruçou também sobre a composição, né? Porque a composição, além de tudo isso que a gente falou, também tem impostos, né? E tem custo do sistema. E o que é o custo do sistema? As que aí eu acho que a ineficiência. A ineficiência, tudo um monte de coisa, inclusive... Então, a gente falou muito de conexão e tal, mas tem a região, né, no norte, que ela não é conectada ao sistema. E por isso existe uma ineficiência que a gente tem, e por isso há um custo elevadíssimo para que a energia chegue lá. E quem paga isso? Somos nós todos. Outra coisa, tem estados no Brasil que 40% da energia ela é roubada. Roubada. Sim. Mas como assim é roubada? O fio é conectado direto, é o gato. E esse gato, quem que paga? É quem está lá dentro. Então, tem... por que então... aí você começa a conectar. Então, por isso que, sei lá, em São Paulo o preço é um, né? No outro estado o preço é outro, né? O preço é outro. Por quê? Porque dependendo do seu nível de furto ou outros, né, a composição é uma composição cheia de coisas. A energia não está lá disponível. Sim. Não é uma coisa que está lá. Ela vem de algum lugar. Sim. E os mecanismos de compensação, por onde ela, né, conecta e passa né, da transmissão para a distribuição, é medido. Né? Então, hoje você sabe, talvez na área de atuação da distribuidora X, o sistema consegue saber quanto foi consumido de energia naquele local. Né? E esse consumo ele gera uma cobrança para a distribuidora. Né? A distribuidora vai ter que pagar pela quantidade de energia que foi consumida na área de atuação dela. Se ela for consumida de forma ilegalmente, é uma responsabilidade da distribuidora que, né, não tomou meios adequados de tentar coibir esse consumo ilegal de energia. Mas que ela vai, né, fazer o rateio do custo, né? Quem paga, paga, né? Quem paga a conta, paga, né? Quem paga a conta, paga, porque, né, é o rateio do custo, né? Então, né, se você teve talvez um consumo de energia de R$1 milhão, né, colocando números aqui, talvez você tenha uma área de atuação ali que tem talvez 1 milhão de consumidores, mas se você tem 800 mil consumidores que realmente existem, você vai, né, ratear esses R$1 milhão entre os 800 mil consumidores que realmente existem. E isso, né, entra no que ele falou, né, tem os lugares onde tem uma incidência maior de ligações regulares, né, realmente é um lugar onde, né, o custo quilowatt ali da energia consumida realmente ela, né, vai ser muito mais alto para compensar essa energia roubada. Pois é, gente. Nesse primeiro episódio, a gente falou, então, sobre o setor de energia elétrica. E no próximo episódio, a gente vai entrar nas garantias existentes nesse setor. Fica com a gente e até a próxima!